Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de elipsoides, vamos nessa? Um elipsoide é um conjunto de pontos em que algum sistema de coordenadas satisfaz a equação x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1, onde o a, b e c são números reais positivos. Ou seja, pessoal, o elipsoide ele é formado por todos os pontos do espaço que satisfazem o quê? Essa equação, ok? Bom, e como será que é o gráfico ou a figura desse elipsoide? Bom, para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a fazer um estudo do esboço. Como vamos fazer? Nós vamos fazer a interseção do elipsoide com planos paralelos aos eixos coordenados. Primeiro, vamos fazer com z igual a k. Então, vamos lá, ó. x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Vou fazer interseção com z igual a k, ok? Bom, então substituindo z por k, nós temos o quê? x² sobre a² mais y² sobre b² mais k² sobre c² igual a 1. Bom, como agora k² sobre c² é uma constante, passando para o segundo membro, nós temos x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1 menos k² sobre c². Bom, agora, pessoal, observem que o meu primeiro membro ele é um valor positivo ou igual a zero, ou seja, ele é sempre um número maior ou igual a zero. Por quê? Porque todos os números são maiores ou iguais a zero, visto que estão elevados ao quadrado. Ou seja, para essa igualdade ser verdadeira, o que tem que acontecer? O 1 menos k² sobre c² tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Caso contrário, a gente vai ter que essa interseção é vazia, ok? Então, 1 menos k² sobre c² maior ou igual a zero, isso daqui só vai acontecer se o meu k estiver entre menos c e c, ok? Bom, outro detalhe que nós podemos ter. Se o z for igual a mais ou menos c, certo? Ou seja, se o k for mais ou menos c, o que a gente tem? A gente tem que k² é igual a c². E aí, olha o que vai resultar. Já que k² é igual a c², então a gente tem que esse valor é 1, aí 1 menos 1 vai dar 0, e isso daqui então nós vamos ter um lado da equação vai ser um número maior ou igual a 0, e do outro lado vai ser 0. Então a gente sabe que isso daí só vai ser verdadeiro se o x e o y for 0. Se o x e o y é 0, e no meu caso aqui, o meu z vale c, né? Mais ou menos c, então a gente vai ter o quê? Os pontos 0, 0 menos c e 0, 0, c, ok? Agora, se o k estiver entre menos c e c, isso quer dizer que não é 1. Se esse daqui não é 1, então quer dizer o quê? Quer dizer que esse valor aqui vai ser o quê? Um número maior do que 0. Se esse número vai ser maior do que 0, a gente pode dividir então os dois membros por 1 menos k² c², e aí a gente vai chegar nessa equação, x² sobre a², 1 menos k² sobre c², mais y² sobre b² vezes 1 menos k² c² igual a 1. Observem que isso daqui é uma equação de uma elipse. Ou seja, o que nós observamos até o momento? Observamos que quando a gente pega o elipsoide e faz a interseção com o plano z igual a k, a gente vai ter o quê? Ou dois pontos, né? Ou uma elipse, né? E com essa equação. Bom, pessoal, um detalhe importante. Não posso esquecer que pontos, tá? É quando acontece o quê? Quando a gente tem o x e o y igual a 0, não é? E o k vale c, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós só vamos ter interseção quando o k estiver entre menos c e c, e quando for o menos c e o c dá ponto, e entre eles dá o quê? Dá elipse, ok? Outro detalhe importante é que o quê? Que os eixos da elipse diminuem à medida que o módulo de k aumenta. Ou seja, conforme você vai aumentando o k, ou conforme você vai diminuindo o k, o que vai acontecendo? Você vai ter que as suas elipses vão aumentando. Só para vocês verem que realmente acontece isso, vamos pegar isso daqui, ó, esse desenho. Então observem aqui, ó,
esse daqui é um elipsoide, tá? Eu não coloquei o elipsoide ainda para vocês não saberem como que é a figura. Observem, ó, que eu estou considerando o K igual a zero. Aqui embaixo tem o K igual a zero, tá vendo? Bom, o que que acontece? Ó, se eu aumento o K, a minha elipse está diminuindo. E ela vai ir até chegar num ponto. Lembra que quando K é igual a C, a gente tem o ponto? Então, nesse caso, o meu K vale 5, né? Então, quer dizer que o meu C está valendo 5, tá bom? Agora, vamos voltar lá para o zero. E se eu for diminuindo o meu K, ó, conforme vai diminuindo o meu K, ela também vai diminuindo o quê? A minha elipse, ok? Até chegar onde? No menos K. No meu caso aqui, o menos K, então seria o quê? O menos 5, ok? Então é isso que está acontecendo, ok? Vamos lá, dando continuidade. Então essa daí foi a interseção do S com o plano Z igual a K. Agora, se eu fizer a interseção com o plano X igual a K, se eu fizer a interseção com x igual a k, a gente vai ter o quê? Y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1 menos k² sobre a². De novo, pessoal, esse daqui, ó, só não vai ser não vazia, ou seja, só vai ter interseção se acontecer o quê? Agora, se o k estiver entre menos a e a. Quando o meu x é igual a mais a ou menos a, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, aí 1 menos 1 dá 0, e aí obrigatoriamente y e z tem que ser 0. Logo, a gente vai ter o quê? O ponto menos a 0, 0 e o ponto a 0, 0. Agora, se o k tiver entre menos a e a, ou seja, esse número não é 1, e aí acontece o quê? Aí acontece que a gente pode passar dividindo e novamente a gente vai ter o quê? Uma elipse, tá bom? E novamente o que vai acontecer? Conforme aumenta o módulo de k, né? Vai o quê? Diminuindo as elipses, ok? Então, ó, quando a gente faz interseção com o plano x com z igual a k, dá elipses ou ponto nos extremos, né? No maior e menor valor de k. E quando a gente faz a interseção com x igual a k, também dá elipses ou ponto quando a gente está no maior e menor valor de k, que pode assumir o meu x, ok? Bom, agora, pessoal, e a interseção do S com o plano y? Bom, se eu fizer com o plano y, a gente vai ter o quê? x² sobre a² mais z² sobre c² igual a 1 menos k² b². De novo, só vai ser uma interseção não vazia se acontecer o quê? Se o k estiver entre menos b e b, ok? Se o y for igual a mais ou menos b, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, aí vai zerar esse lado da equação, e aí obrigatoriamente x e z tem que ser 0. Logo, a gente vai ter os pontos 0 menos b e 0 e 0 b e 0. Bom, se o k estiver entre menos b e b, esse número aqui não é 1, né? É um número menor do que 1. Aí vai acontecer o quê? A gente pode dividir tudo por esse número. Dividindo tudo por esse número, a gente tem x² sobre a², 1 menos k² b² mais z² sobre c², 1 menos k² b² igual a 1. E novamente nós temos o quê? Nós temos elipse. Então, pessoal, toda vez que você faz o quê? A interseção do paraboloide com planos paralelos aos eixos coordenados, vai acontecer o quê? Vai acontecer de a gente ter elipse. Então, vamos ver agora como que vai ficar a nossa situação. Então, vamos lá, pessoal, ó. A gente viu o quê? Que vou começar com k igual a 0, tá bom? Colocando k igual a 0, a gente vai ter uma elipse. E aí vai acontecendo o quê? Vai aumentando, vai diminuindo, diminuindo, até chegar onde? Até chegar no maior valor que o k pode assumir, ok? Aqui nós estamos fazendo o quê? A interseção com z igual a k. Mesma coisa, quando a gente vai pegando k negativo, conforme vai aumentando esse negativo, o que vai acontecer? Vai diminuindo as nossas elipses até chegar no ponto, ok? Aí depois, quando a gente faz a interseção com o x igual a k, o que acontece? Não, com y igual a k, eu vou fazer primeiro, ok? Quando a gente faz com y igual a k, também, ó, quando o y é 0, a gente tem o quê? A gente vai ter uma elipse, e aí conforme vai aumentando o k, vai até chegar no ponto, ok? Bom, a gente viu também o quê? Que se for agora diminuindo o valor de k para o y, a gente vai tendo elipse até chegar no ponto, ok?
Agora, fazendo a interseção com os planos x igual a k, mesma coisa, ó, no x igual a 0 a gente tem uma elipse, e aí conforme vai aumentando até chegar no ponto, né? Aqui, ó, o ponto apareceu aqui. Mesma coisa quando vai para o outro lado, ok? Aí o ponto apareceu aqui. Ok, pessoal? Então, ó, a nossa figura tem esse formato aqui. Como será então que vai ser o nosso elipsoide? Bom, o nosso elipsoide vai ter o quê? Essa cara aqui, ok? Então, ó, esse daqui é o nosso elipsoide. É o quê? É a bola de futebol americano, tá bom? A bola de futebol americano, ela é o quê? Um elipsoide. Então, essa daí é o quê? É o formato do nosso elipsoide. Qualquer plano que você fazer a interseção com o elipsoide paralelo aos eixos coordenados, sempre vai dar o quê? Vai dar elipse, ok? Bom, então, a figura aqui, quando a gente foi fazendo os cortes paralelos, né, aos eixos coordenados, e aqui é a nossa figura, o nosso elipsoide, ok? Bom, agora um detalhe. O elipsoide, pessoal, ele está, vamos dizer assim, de pé, por quê? Porque nós temos o quê? Que o x, no meu caso aqui o z, é o maior valor, quer dizer, o denominador do z é o maior valor em relação aos outros denominadores, tá bom? Então vamos ver como que ficaria o nosso elipsoide se a gente fosse, se o maior valor, por exemplo, fosse o quê? O que está embaixo do x. Se for o que está embaixo do x, nós vamos ter o quê? Que o nosso elipsoide, ele vai estar com a maior elipse aonde? No eixo x, tá? Ah, só um detalhe. Quando a gente trabalha com GeoGebra, que é o software que eu estou utilizando, o vermelho sempre é o x, o verde sempre é o y e o azul sempre é o z. Ele usa literalmente o RGB, tá bom? Que é o Red, Green e Blue, que são as cores, tá? Dele. Então aqui, ó, então nós vamos ter o que, ó? O maior valor. Se o denominador maior é o do x, então ela vai ser o quê? Mais comprida, vai ser comprida onde? No x, ok? Bom, se for no y, o que vai acontecer? Ela vai estar o quê? Com a elipse maior, de maior eixo, né? Aonde? No y, ok? E se tiver no z, ela vai estar o quê? Com a elipse de maior comprimento no z, ok? Bom, vamos ver um exemplo. Determine as interseções do elipsoide x² sobre 5² mais y² sobre 4² mais z² sobre 3² igual a 1. Com os planos x igual a 5, y igual a 2 e z igual a 1 e faça um esboço do gráfico. Então vamos lá. Para x igual a 5, então substituindo 5 no x, vai ficar 5² sobre 5² dá 1, ok? Passando para o outro lado, vai dar o quê? Vai dar igual a 0. Bom, como eu tenho um número maior igual a 0, outro número maior igual a 0, então obrigatoriamente esses dois tem que ser 0. Para esses dois tem que ser 0, o y e o z tem que ser 0. Então a gente vai ter o quê? O ponto 5, 0. 5, 0, 0, ok? Agora, com o y igual a 2. Para o y igual a 2, substituindo 2 aqui, então vai dar 2 ao quadrado, 4 sobre 16, vai dar o quê? 1/4. Passando para o outro membro, então vai ficar o quê? 1 menos 1/4, então vai ficar x² sobre 5² mais z² sobre 3² igual a 3/4, ok? Agora, dividindo tudo por 3/4, nós temos o quê? x² sobre 75 sobre 4 mais z² sobre 27 sobre 4 igual a 1. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma elipse com o eixo focal em x, né? Por que o eixo focal é em x? Porque o maior valor do denominador está em x, não é? E eixo não focal em z, ok? Agora, fazendo z igual a 1. Fazendo z igual a 1, substituindo 1 aqui, nós vamos ter o quê? Vai ficar 1 sobre 9, passando para o outro membro, então vai ficar x² sobre 5² mais y² sobre 4² igual a 8 nonos. Dividindo tudo por 8 nonos, nós vamos ter o quê? x² sobre 200 sobre 9 e y² sobre 128 sobre 9. Bom, novamente, nós vamos ter uma elipse em que o eixo focal é x igual a 0, né? E o eixo não focal vai ser quem? O y igual a 0, ok? E como seria a figura então, pessoal? Bom, como, né, nós vimos aqui, né, que o maior valor do denominador vai ser no x, né? Então nós temos o quê? Que o meu elipsoide, a maior elipse vai estar onde? No eixo x, ok? E aí então a nossa figura vai ficar assim, ó.
Então esse daqui é o maior, seria o nosso elipsoide com maior elipse no x, ok? Esse azul é quando a gente fez o que? O x igual a k. Esse rosa foi quando a gente fez o que? O z igual a k, ok? Então estão aqui as nossas interseções. E esse, não, minto pessoal, ó, deixa eu fazer a correção aqui, ó. Esse azulzinho aqui é quando a gente fez o que? Y igual a k. O rosinha é quando a gente fez o z igual a k. E esse ponto verde é quando a gente fez o que? O x igual a k, ok? Então esse daqui foram as interseções que nós fizemos e aqui é a figura, do nosso elipsoide, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal. E a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.